As pessoas procrastinam há milhares de anos, isso não é exclusivo apenas na era atual com celulares e internet. No entanto, hoje em dia, a quantidade de informações disponíveis que temos contribui para fortalecer esse hábito negativo em nossas vidas. Estamos vivendo um momento em que é mais fácil do que nunca se perder na procrastinação. Quando você adia suas tarefas, quando você para de fazer o que deve ser feito, todos os tipos de problemas aparecem, como ansiedade, queda na produtividade e você começa a evitar as responsabilidades. Acreditamos e desenvolvemos vários truques para nos sentirmos menos culpados quando não cumprimos nossas responsabilidades. Empurramos nossos sonhos, nossas metas, dizendo, deixa para depois, que inicialmente dura alguns dias, depois semanas, e de repente quando percebemos, passaram meses, um ano inteiro, até mais, e ainda não começamos nada. Existem muitas desculpas para justificar o fracasso, mas na maioria das vezes não há uma razão real. Por toda a história da humanidade vemos exemplos de pessoas que superaram a procrastinação. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, eram especialmente conscientes desse desafio, por todas as muitas responsabilidades que assumiram em suas vidas. Vamos falar nesse vídeo sobre 10 pontos de como pensar e agir para superar a procrastinação. São verdades que precisamos encarar se quisermos vencer esse mal em nossas vidas. E se você é novo aqui, vou te pedir para nos ajudar a levar essa clareza mental e filosofia estoica para outras pessoas. Para isso acontecer, você precisa se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar seu comentário. Cada história e conquista que vocês deixam nos comentários me deixa muito feliz, de coração. Agora, vamos para o conhecimento. Identidade. Você já percebeu que geralmente sentimos vontade de mudar quando os resultados não atendem às nossas expectativas? Quando as mudanças que procuramos não acontecem e nos encontramos abaixo do que esperávamos, começamos a buscar técnicas e soluções para começarmos a agir. Com isso, é fácil esquecer que a verdadeira transformação começa em um nível mais profundo, em nossa própria identidade, na essência de quem somos. Acredite, focar apenas nas ações externas é um erro. Para uma transformação verdadeira, é essencial mergulhar mais fundo, redefinindo a forma como nos enxergamos. Compreender por que nosso cérebro é resistente a ações que não se encaixam em nossa identidade pré-estabelecida é o primeiro passo para uma mudança real. Por exemplo, se você se vê como alguém que falhou, isso afetará diretamente suas ações. Seu cérebro naturalmente resistirá a atividades que possam te levar ao sucesso, pois isso vai contra a ideia preconcebida de que você é um fracasso. É por isso que os estoicos praticavam a visualização do seu eu ideal. Ao se concentrar na pessoa que deseja se tornar, você pode apresentar argumentos convincentes ao seu cérebro para que ele assimile essa nova identidade. Marco Aurélio expressou em suas Meditações um pensamento poderoso. Se te ocorrer de manhã de acordares com preguiça e indolência, lembra-te deste pensamento. Levanto-me para retomar a minha obra de homem. Ele tinha certeza de quem era, da sua identidade como imperador e filósofo estoico. Isso o ajudava a resistir a tentações e prazeres disponíveis, e constantemente ele lembrava a si mesmo de quem era e por que agia da forma como agia. Como imperador e filósofo estoico, Marco Aurélio desenvolveu hábitos em sua vida para superar a preguiça e evitar a procrastinação. Esses hábitos e ações mostravam quem ele era, reafirmando sua identidade. Por isso, com o mesmo tempo que você e eu temos durante um dia, ele conseguia cumprir suas responsabilidades, liderar o maior e mais poderoso império desde os tempos antigos, escrever e cuidar da família. Ele entendia que a identidade é moldada por comportamentos repetidos ao longo do tempo. Quanto mais você praticar um comportamento, mais evidências você fornece ao seu cérebro, solidificando a identidade associada a esse padrão. Se você está decidido a mudar e se tornar a melhor versão de si mesmo, você precisa adotar hábitos que reforcem essa nova identidade. Pense no poder de se imaginar alcançando seus objetivos. Isso não apenas molda sua identidade, mas também constrói uma base sólida para o sucesso duradouro. Em resumo, redefina sua identidade e adote hábitos que fortaleçam essa decisão, começando a agir em direção à mudança real em sua vida. Como nos disse Epicteto, primeiro diga a si mesmo o que você seria,
e então faça o que precisa ser feito. Vença a batalha interna primeiro. Quando encaramos a procrastinação de forma mais profunda, percebemos que não se trata apenas de preguiça momentânea, mas de uma autossabotagem. É uma maneira de evitar lidar com o crescimento pessoal e todas as nossas emoções e desconforto que o progresso nos causa. Vencer a procrastinação é como lutar em uma guerra que acontece dentro de nós e não fora. Quando adiamos tarefas, estamos permitindo que a inércia e os defeitos internos nos controlem. Estamos sendo escravizados por nossos instintos. Quando superarmos a procrastinação, estamos nos esforçando para realizar nosso potencial como seres humanos, para chegarmos à essência de nós mesmos. A procrastinação é como um inimigo interno, que não se mostra de forma clara, por isso ela sempre tende a nos enganar de várias maneiras. Com dúvidas, inseguranças, adiando para amanhã. Ou o que acontece, por exemplo, quando caímos no engano de colocar o urgente antes do importante. Por exemplo, você decide se organizar financeiramente e planeja guardar dinheiro para o futuro. Mas aí aparece uma promoção imperdível. Você acaba desperdiçando seu tempo e seu dinheiro comprando coisas que não são realmente necessárias. Outro exemplo, quando buscamos momentos de qualidade com a família, mas ao checar as redes sociais, nos deparamos com notificações e mensagens urgentes. Ao responder imediatamente, ficamos imersos no celular e perdemos a chance de dedicar esse tempo à nossa família. A procrastinação age como uma resistência interna, sendo mais desafiadora do que qualquer obstáculo externo. Vencer a própria inércia, as desculpas da mente, o amanhã eu começo, se torna a verdadeira batalha. O mais difícil é sentar e fazer o que você se propõe a fazer. Como nos disse o Epicteto, cumprir o nosso papel, os papéis que fomos destinados ou escolhemos fazer na vida e que devemos lutar para cumpri-los com excelência e significado. Essa resistência distorce nossa essência, limitando nosso potencial e nos faz ser menos do que poderíamos ser. Cada pessoa é única e irrepetível. Nas palavras de Marco Aurélio, quando alguém morre, é como se um ser único e irrepetível deixasse de se comunicar. Todos nós temos uma mensagem única para compartilhar com o mundo, e essa mensagem só pode ser entregue por nós. Se não cumprirmos o que viemos fazer, algo importante ficará sem ser dito, uma palavra não será ouvida e sonhos serão perdidos. Cada um de nós tem uma contribuição valiosa para oferecer ao mundo quando vive de acordo com sua natureza. A resistência é sempre você sabotando seus próprios sonhos. Quando você pensa em fazer alguma coisa e começa a inventar pretextos e desculpas, como amanhã eu vejo, hoje preciso fazer tal coisa. Ainda não é o momento certo. Vou me preparar melhor e depois eu começo. A ideia é ótima, mas agora não tem como começar. E muitas outras frases que falamos para nós mesmos. A procrastinação é uma barreira que nos impede de avançar em direção aos nossos objetivos e ao autodesenvolvimento. Enfrentá-la é essencial para conquistar uma vida mais realizada e significativa. E nossa maior arma para isso é o autoconhecimento e autodisciplina. Esteja preparado para a resistência externa. Qualquer mudança que você queira fazer na sua vida, que seja subindo de nível, você enfrentará dificuldades e resistência. Do contrário, quando escolhemos não fazer nada de novo e ficamos na nossa zona de conforto, geralmente não enfrentamos nenhum tipo de resistência. Pense nas vezes que você passou o final de semana assistindo a filmes, séries e pedindo comida. Eu já fiz isso. Você provavelmente já deve ter feito e com nível zero de dificuldades. Mas se você está buscando superar desafios internos ou externos, melhorar seus relacionamentos, adiar a busca por recompensas imediatas, ser paciente e controlar a raiva, aprender a ser constante, desenvolver sua autodisciplina, ou seja, fazer coisas que te tornam uma pessoa melhor. Esteja preparado para enfrentar obstáculos significativos. Para crescer, todos nós enfrentamos desafios. Para regredir ou ficar acomodados, não. Quando começamos a perseguir nossos sonhos, é comum encontrar resistência, muitas vezes vinda das pessoas mais próximas. Eles podem não saber, mas inconscientemente estão tentando nos sabotar. Porque quando agimos e progredimos sob as mesmas condições que os outros, destacamos o quanto estamos avançando em comparação com quem escolhe ficar parado. Isso expõe a mediocridade de cada um.
como a expressão que diz: o maior pecado do caranguejo é pular na borda do balde. Geralmente os caranguejos, quando capturados, ficam dentro do balde, mas se algum deles tentar escapar pulando na borda, os outros caranguejos o puxam de volta para baixo. Essa metáfora exemplifica como quando alguém tenta progredir ou se destacar, as pessoas podem agir para impedir, seja por inveja, resistência à mudança ou simplesmente por hábito de conformidade. É aceitável permanecer no balde, mas ao pular na borda, você revela que os demais estão conformados com a mediocridade. Muitas vezes não ter resultado é mais aceitável do começar a agir e aos poucos progredir. Então, reconheça essa dinâmica, não se deixe vencer pela mediocridade ou pressão social. Mantenha sua motivação e continue avançando. O melhor que você pode fazer pelas pessoas é progredir e dar o exemplo de que isso é possível. Alguns certamente vão se inspirar em você e começar a agir também. Defina suas mini-metas. Com frequência, pensamos que para fazer grandes mudanças em nossas vidas, precisamos realizar ações igualmente grandes, como se fosse necessário virar completamente nossa vida de cabeça para baixo, e o peso que isso nos causa nos faz procrastinar. No entanto, a história do ciclismo britânico mostra que isso não é necessário. Em 2003, a equipe de ciclismo britânica estava indo muito mal, há 110 anos, sem conquistar a Tour de France, que é o principal torneio entre os ciclistas e com resultados decepcionantes em campeonatos mundiais e Olimpíadas. Dave Brailsford, que foi contratado como técnico para melhorar o desempenho da equipe, optou por uma abordagem diferente. Ele focou em pequenas melhorias inteligentes, aprimorando cada aspecto da equipe em apenas 1%. Como, por exemplo, chegar 5 minutos antes para o treinos e usar equipamento melhores, e mesmo que cada melhoria parecesse pequena isoladamente, quando combinadas, elas geraram um impacto absurdo. O resultado foi a era de ouro do ciclismo britânico, com conquistas que antes pareciam impossíveis. A lição aqui é que passos gigantes e metas irreais podem parecer difíceis de alcançar, mas ao estabelecer pequenos objetivos, nos sentimos mais confiantes para agir. Por exemplo, se você quer mudar sua rotina e horários, ao invés de configurar o despertador para tocar a cada 2 minutos 5 vezes, é mais eficaz escolher um horário específico para se levantar e comprometer-se a fazê-lo exatamente quando o alarme disparar, sem ficar descansando na cama. Coloque seu celular para despertar longe da sua cama. Isso já te obrigará a levantar e a primeira etapa já será vencida. Embora seja desafiador, o pior que poderia acontecer é perder um pouco de conforto, mas em troca, ganhar algo muito mais valioso: controle sobre suas ações. E esse é apenas um exemplo. Você pode fazer pequenas melhorias em todas as áreas da sua vida. Comece essa semana diminuindo a quantidade de açúcar que você consome. Em vez de 2 colheres no café, coloque 1, por exemplo. Ou leia 3 páginas de um livro, ou aprenda 5 palavras em inglês. Fazendo isso, durante 1 mês, você terá diminuído metade do açúcar que você consome, terá lido metade de um livro e aprendido 150 palavras em inglês. Nossas pequenas melhorias podem parecer insignificantes sozinhas, mas quando combinadas, levam a um sucesso muito maior do que imaginamos. A autodisciplina desempenha um papel fundamental nesse processo. É como ter um plano que te ajuda a manter o foco nos seus objetivos, mesmo quando você não está inteiramente motivado. Em vez de seguir só o que você sente no momento, a autodisciplina te ajuda a pensar de forma lógica, o que é mais estável e focado em resultados. Quando você define e termina suas tarefas no tempo certo, isso não só melhora sua habilidade de fazer as coisas, mas também faz você se sentir mais confiante. Essa confiança é como um impulsionador que te ajuda a alcançar objetivos maiores. Em resumo, o caminho para se tornar uma pessoa melhor é feito de pequenos passos que, quando somados, resultam em um progresso importante e duradouro. Seja profissional, abandone o amador. Marco Aurélio nos lembra: trabalhe como um romano, concentre-se no que está à sua frente e faça com serenidade, boa vontade, ternura e com justiça. A ideia do amador tem duplo sentido para a gente. Primeiro, bem positiva, que é a ideia de um hobby, ou seja, se dedicar a fazer algo quando tem ou sobra um tempo extra, sem se preocupar com dinheiro, mas por amor. E segundo, negativa,
Quando vemos um trabalho mal feito ou não tão bem executado, costumamos dizer que é feito por um amador. Seu real significado é sem comprometimento real ou sem experiência no que faz. Quando procrastinamos, seja para qual atividade nos dispusermos a fazer, agimos como amadores, sem comprometimento real. Um profissional, ao contrário, cumpre prazos, honra seus compromissos e mantém a qualidade do seu trabalho. E você, provavelmente, já age como um profissional, senão não teria um emprego. Imagine que no seu trabalho você resolva agir como um amador, sem horário para chegar, sem respeitar os prazos de entrega, faltando sem motivo, indo trabalhar só quando acordasse motivado, sem qualquer tipo de comprometimento. Agindo assim, em um curto espaço de tempo você provavelmente seria demitido. Se você levar seus projetos, sejam quais forem, como algo secundário na vida, isso não te trará garra para agir, nem consistência e força suficiente para se manter comprometido. Pense em todas as coisas que você procrastina em sua vida. Você vem agindo como um profissional, de forma séria e comprometida, ou como um amador que só faz algo quando sobra tempo. Assim como um trabalhador vai ao trabalho todos os dias com responsabilidade, o profissional também age com o mesmo nível de comprometimento em todas as áreas da vida. Não há uma pessoa que tenha feito alguma coisa importante na história, que atuasse só de vez em quando não tinha o que fazer. A excelência não acontece de uma vez, é construída ao longo do tempo com prática e autodisciplina. Como Epicteto nos disse, nada de grande se cria de repente. Tudo o que fazemos com autodisciplina pode se tornar um hábito que pode ser aprimorado à medida que praticamos. Encare seus projetos e sonhos como um profissional e tenha o mesmo nível de comprometimento com seu progresso que você já desempenha no seu trabalho. Escape da rede de distrações. As distrações frequentemente se tornam uma substituição para a nossa realização pessoal. Em vez de fazermos o que temos que fazer, apesar das dificuldades e insegurança que possamos enfrentar, muitas vezes optamos por fugir. Atualmente temos à nossa disposição uma completa rede de fuga, repleta de distrações, subornos e vícios emocionais. A cultura do consumo nos incentiva a exagerar em todas as áreas da nossa vida, seja no excesso de entretenimento, em substâncias como drogas, bebidas e cigarro, em medicamentos, na alimentação, compras compulsivas, pornografia, entre outros. Existe todo tipo de rota de fuga para evitar encarar a nossa realidade e fugir de nós mesmos. Pense em quantas vezes você se propôs a estudar e acabou passando horas vendo vídeos e lendo comentários sem sentido no celular. Quantas vezes você usou a comida para lidar com suas emoções, descontando tudo na comida, em vez de realmente entender o que estava sentindo? Ou quantas vezes se sentiu frustrado e cansado diante da vida e se automedicou? Sêneca disse que apesar de nos tornarmos especialistas em diversas áreas, muitas vezes evitamos olhar para dentro de nós mesmos. Esse vídeo não busca apenas oferecer técnicas superficiais para driblar distrações por uma semana, mas, sim, destaca verdades fundamentais que precisamos entender para priorizar o que é realmente importante em nossas vidas e desenvolver a força moral para resistir às distrações. Epicteto nos lembra que todos podem desenvolver força moral se estiverem dispostos a aprender. Comprometa-se a evitar distrações e assuma a responsabilidade por suas ações, inclusive pelo não fazer, sem culpar as circunstâncias, o ambiente ou as pessoas ao seu redor. Quando culpamos os outros, ao mesmo tempo que temos o benefício do alívio, porque acabamos sendo a vítima da situação, tiramos do nosso poder a mudança. Perdemos a nossa maior arma, que é se autoavaliar e mudar. Olhando para o exemplo de Marco Aurélio, que transformou suas responsabilidades em uma rotina essencial, chegando ao ponto de não conseguir viver sem cumpri-las, percebemos como o desenvolvimento de hábitos sólidos pode superar a procrastinação. Ame seu destino. Os estoicos criaram a palavra cosmopolitan, pois se consideravam cidadãos do mundo, compreendendo a totalidade da nossa existência. Às vezes nos fechamos em nossa própria realidade e nos esquecemos das experiências vividas por outras pessoas ao redor do mundo. Pare para pensar. Algumas mulheres nascem em lugares como o regime talibã e enfrentam punições severas só por desejar aprender e frequentar a escola. Um exemplo inspirador é Malala Yousafzai,
uma ativista paquistanesa que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, ela sofreu um atentado e foi baleada por lutar pelo direito das meninas irem à escola. Também homens que nascem em regiões de conflito e são recrutados ainda na infância para trabalhar. Às vezes, procrastinamos porque temos a opção de fazer isso. Algumas pessoas ao redor do mundo nascem em realidades que não permitem. Quando você se levantar de manhã, pense no privilégio precioso que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Marco Aurélio. Escolher onde nascemos está fora do nosso controle, mas podemos escolher ter uma perspectiva mais positiva e uma apreciação mais profunda sobre nossas vidas. Ao reconhecer o mundo como um todo, como os estoicos, podemos perceber o quanto somos privilegiados por termos liberdade de escolha. O peso da indecisão. O medo de falhar se mostra de muitas maneiras. Uma forma quase infalível de nos atingir é a indecisão. Quando não agimos por indecisão, porque pensamos demais ou queremos fazer tudo ao mesmo tempo, a indecisão acaba nos consumindo e nos paralisando. E o resultado disso é que não fazemos nada. E não fazer nada também é uma escolha, mesmo que inconscientemente. Limite sua tomada de decisão com poucas opções. Comece a treinar seu poder de decisão nas pequenas tarefas do seu dia e sua indecisão começará a perder força e energia. O peso da indecisão não atua apenas na hora da decisão, mas depois, com uma voz silenciosa, te lembrando o que você poderia ter feito diferente. É olhando para trás e observando nossos erros que aprendemos a melhorar. Mas a indecisão não faz isso. Ela traz pensamentos circulares sobre o "e se", que te prende em uma teia de arrependimento sem progresso. Substitua esses pensamentos. Na linguagem de vendas, quando fazemos uma venda direta bem feita e o cliente não tem como voltar atrás, dizemos que amarramos a venda, ou seja, fechamos todas as portas de objeção. Da mesma forma, amarre suas decisões. Existe uma história antiga que diz que o ser humano fosse um carvalho. Em vez de crescer os 3 metros que a natureza lhe permite ser, cresceria apenas 30 centímetros, pois ficaria com dúvida existencial se poderia ou não crescer. Isso mostra o quanto a hesitação, a dúvida e a falta de autoconfiança podem limitar o potencial humano. Se os seres humanos fossem mais seguros e determinados em sua busca por crescimento e desenvolvimento, poderiam atingir alturas muito maiores do que aquelas que a natureza permite. Comece, dê o primeiro passo. Depois que terminar meu curso, vou começar a investir em mim, ler mais, cuidando da minha saúde. Assim que terminar este maço de cigarros, pretendo parar de fumar. Essa semana eu vou pedir tudo o que gosto, semana que vem eu começo a dieta. Quando eu receber o dinheiro extra ou restituição do imposto de renda, vou começar a investir. Depois do carnaval, vou voltar com tudo para a academia. No segundo semestre, é certeza que começarei meu próprio negócio. Esse é o último final de semana da saideira. Semana que vem vou diminuir a bebida e a curtição. Todos estamos familiarizados com esses pensamentos, enganando a nós mesmos e justificando nossas ações. Fazemos promessas de mudanças, que começaremos assim que nos sentirmos prontos, ou que estamos na despedida final dos nossos maus hábitos, mas antes do primeiro passo, perdemos o interesse rapidamente e não encontramos motivação necessária. Isso significa, na realidade, que são apenas desculpas vazias, para continuar fugindo e não agir. Pare de esperar pelos momentos certos. Se esperarmos um dia perfeito para começar algo, nunca começaremos nada. Esse é nosso principal auto-engano. Continuamente nos enfraquecemos. Quanto mais você adiar uma tarefa chata ou fugir das responsabilidades, menos capacidade e autoconfiança você adquire para mudar a situação. Comece modificando sua perspectiva sobre suas tarefas ou responsabilidades. Se você as enxerga como intransponíveis, seus objetivos parecerão 10 vezes mais difíceis do que realmente são, te causando uma rejeição imediata. Pense com clareza e veja suas responsabilidades ou tarefas como realmente são. Dê o primeiro passo. Começar pode ser a tarefa mais difícil, mas é sempre o degrau mais alto. Se você superá-lo, os demais degraus serão consequência natural de sua jornada. O que você deixa de ganhar? Quão melhor seria sua vida se você conseguisse vencer a procrastinação?
Sempre pensamos no que perdemos ou no preço caro que pagamos por ceder aos nossos caprichos, vícios e impulsos. Mas te convido a pensar sobre o que você tem deixado de ganhar. Se endividar todo mês com o cartão de crédito, você não está apenas perdendo seu controle financeiro, está deixando de ganhar disciplina e educação financeira. E com isso, não criando novas oportunidades na sua vida. Se você procrastinar um projeto pessoal, você não apenas está adiando um sonho, mas está deixando de ganhar uma vida com mais autoconfiança e liberdade. O quão bom seria deixar seu trabalho frustrante para viver do seu próprio negócio. Quando você procrastina e atrasa um projeto no trabalho, não está apenas perdendo credibilidade, está deixando de se desenvolver profissionalmente, de expandir sua rede de contatos e aumentar sua satisfação no trabalho. Quando procrastinamos como hábito recorrente, todos os dias acumulamos uma perda potencial em tudo o que deixamos de realizar. Cada vez que decidimos procrastinar ou desistir, estamos abrindo mão de uma parte do nosso futuro, perdendo a oportunidade de conhecer algo que nunca se tornará realidade. Um pedaço do seu futuro deixa de existir cada vez que você procrastina. Só vamos agir, começar a fazer, se fizermos apesar do que acontecer em nossas vidas. E isso depende exclusivamente de você. Não se pode realizar seus sonhos, fazer algo, com a força de vontade dos outros. Ou você tem a força para fazer, ou não vai dar. Não se realizam sonhos com a energia emprestada. E se você chegou até aqui, comente. Gratidão. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Conte nos comentários como você vence a procrastinação e se esse vídeo falou com você. Obrigado por assistir.